Olá, turma, tudo bem? Aqui é a professora Vânia de História. Vamos para mais uma aula. A aula de hoje vai ser sobre a Primeira Guerra Mundial ou a Grande Guerra. Somente aqueles que nunca deram um tiro, nem ouviram os gritos e os gemidos dos feridos, é que clamam por sangue, vingança e mais desolação. A guerra é o inferno. General William. A Belle Époque terminou subitamente no dia 28 de junho de 1914. Essa frase foi escrita pelo historiador Eric Hobsbawm em sua obra A Era dos Extremos, o Breve Século XX. Bem, o dia 28 de junho de 1914, um domingo, vai ser marcado por um acontecimento que vai dar início a um conflito jamais visto antes na história. A Grande Guerra. A Grande Guerra vai marcar a vida de milhões de pessoas e vai ceifar sem piedade a vida de outros milhões de pessoas. Agora, vamos para os antecedentes da guerra, os antecedentes desse conflito. O que levou a essa guerra? Os antecedentes do conflito. A unificação tardia da Alemanha. Só lembrando que nós já vimos isso, que tanto a Alemanha como a Itália, elas tiveram a unificação tardia dos seus territórios. E isso vai trazer um mal-estar quando começarmos a ter o imperialismo. E também a Belle Époque. E vamos ver também a paz armada. Na Europa, nas últimas décadas do século XIX, surgiram novas potências industriais, a Alemanha e a Itália. Isso vai abalar as duas velhas potências, a França e a Inglaterra. Eu costumo chamá-las de senhoras cansadas de guerra, porque elas já foram protagonistas de guerras como a Guerra dos 100 Anos, a Guerra dos 7 Anos e assim por diante. Mas voltando ao contexto, a Itália e a Alemanha exigiam uma revisão da divisão do mundo. Aí nós vamos cair no imperialismo, já que, como sabemos, tanto a Itália como a França, tanto a Itália como a Alemanha tiveram a sua unificação tardia e por isso ficaram com os menores territórios do continente africano e asiático, que tinham suas terras disputadas pelas superpotências europeias. Porém, o imperialismo trazia à Inglaterra, aliás, trazia para toda a Europa uma estabilidade econômica, mesmo disputando os territórios com a Alemanha. Então, nós vamos ver ali na Europa uma euforia, uma sensação de bem-estar, uma sensação de tranquilidade e estabilização econômica. A França estava vivendo a Belle Époque, ou, em tradução livre, a Bela Época. Isso às custas da exploração das suas colônias imperialistas na Ásia e na África. A Belle Époque era uma expressão francesa que significava o modo de vida burguês, ou seja, a Europa estava experimentando viver ao modo da vida dos burgueses. Porém, mesmo com tudo isso, existia entre a França e a Alemanha uma cultura de guerra, já que a Alemanha usou a França como trampolim para se unificar e vencer a Guerra Franco-Prussiana. Otto von Bismarck, o primeiro-ministro da Alemanha, aliás, da Prússia naquela altura, ele vai esmagar a França. E a França vai sair humilhada com a derrota e com a perda da região da Alsácia-Lorena. E vai nutrir, desde o ano de 1870, o desejo de vingança, que era ensinado nas escolas e nas academias militares. E a guerra não era vista como algo sanguinário, algo que as pessoas poderiam perder as suas vidas. A guerra era vista como algo heróico. Era ensinado a cultura de guerra. Bem, tivemos assim os antecedentes da Grande Guerra ou da Primeira Guerra Mundial. Agora vamos para as alianças que vão ser formadas nesse período. Nós vamos ter também
Antes de falarmos das alianças, não podemos esquecer da crise na região dos Balcãs. A região dos Balcãs era uma região que era disputada pelo Império Austro-Húngaro, pelo Império Turco-Otomano e pela Rússia. Podemos ver aqui no mapa que essa região ela dava fácil acesso ao mar. Aí você pode se perguntar, mas gente, a Rússia é uma gigante, o território dela tem dimensões gigantescas. Sim, porém a região dos Balcãs, ou seja, da Península Balcânica, é uma região que tem uma terra fértil e a maior parte do ano ela é ensolarada e isso facilita a agricultura, já que todos nós sabemos que a região onde a Rússia é situada, ela é uma região que constantemente é castigada por invernos rigorosos. Aqui também nós temos a charge que mostra essa disputa com o imperador do Império Turco-Otomano, o czar da Rússia, czar Nicolau, e também o imperador da Áustria-Hungria, disputando, dividindo essa região. E isso fica claro nessa charge, onde eles estão rasgando o mapa que representa a região da Península Balcânica. Essa região ficou conhecida como o barril de pólvora da Europa, pois ela foi palco de uma das disputas que vai acirrar ainda mais as tensões para a Primeira Guerra Mundial, como nós vamos ver. Bem, voltando a falar das alianças, a França e a Inglaterra, dentro dessa conjuntura mundial, deixaram suas rivalidades de lado, porque, como eu falei, elas são senhoras cansadas de guerra, já foram protagonistas de várias guerras, mas nesse momento elas tinham um inimigo em comum. Então, elas deixaram as rivalidades de lado e firmaram um pacto, a Tríplice Entente, junto com a Rússia. A Rússia vai ter que se retirar da guerra para resolver problemas internos, que vai ser a Revolução Bolchevique, que nós vamos ver mais à frente. Então, em abril de 1904, é assinado a aliança. Em 1907, a Rússia adere de vez a esse pacto. Temos assim a formação da Tríplice Entente, que é formada pela Inglaterra, pela França e pela Rússia. Agora vamos entender a formação da Tríplice Aliança. Desde 1879, Otto Bismarck, o primeiro-ministro da Prússia, tinha assinado um pacto com o Império Austro-Húngaro e, em 1882, a Itália adere a esse pacto. Temos, assim, a Tríplice Aliança formada por Alemanha, Itália e Império Austro-Húngaro. Temos que lembrar que mais tarde a Itália, a falciane da história, vai se retirar da Tríplice Aliança e vai mudar de lado. Vai ir para a Tríplice Entente. Mas nós vamos ver isso com calma também. Bem, vamos finalmente para o início do conflito, porque aqui nós já temos os dois blocos formados, então vamos lá. O início do conflito, ou seja, o estopim que vai levar à guerra. Nós estamos vendo que na Europa as tensões de guerra só aumentam. Aí vamos ter que chamar esse período de paz armada, porque nós vamos ter um cenário perfeito para a Grande Guerra, uma corrida armamentista, o desenvolvimento industrial e bélico e a disputa velada entre as superpotências europeias. Mas ainda não temos uma guerra propriamente dita. Então, o que faltava para o início da Grande Guerra Mundial, ou seja, a Primeira Guerra, vai acontecer no dia 28 de junho de 1914, porque o herdeiro do trono austro-húngaro, ele vai visitar a Bósnia, mais precisamente na região de Sarajevo, que era a capital da Bósnia. E ele, Francisco Ferdinando, e sua esposa, Sofia, foram assassinados a tiro, a queima-roupa, por um integrante do movimento Mão Negra, Gavrilo Princip.
Gavrilo era um estudante sérvio, membro dessa organização, e ele estava lutando pela expulsão do exército austríaco e pelo restabelecimento das antigas fronteiras com a Áustria-Hungria. Gavrilo atirou a queima-roupa no herdeiro do trono e na sua esposa. Porém, temos que lembrar que esse já havia sido a segunda tentativa dos integrantes da organização Mão Negra de matar o herdeiro do trono no mesmo dia, visto que mais cedo os 5 integrantes da organização tentaram jogar uma bomba no carro que o arquiduque estava. Porém, a bomba não atingiu a ele diretamente, apenas fez um barulho, fez um estrondo, feriu um coronel e ele continuou seu trajeto. Mais tarde, quando o arquiduque e a sua esposa se dirigiam ao hospital para visitar o coronel Marise, que tinha sido levemente ferido no primeiro atentado, mais cedo, com a bomba, foi quando o estudante e membro dessa organização viu a oportunidade perfeita. Os primeiros tiros ocorreram por volta de 10h30 da manhã. A duquesa Sofia morreu às 10h45 e Francisco Ferdinando veio a falecer por volta das 11 horas. Esse atentado, então, foi o estopim que faltava para dar início à Grande Guerra. A Áustria declarou guerra à Sérvia, já que a Áustria pretendia, havia muito tempo, anexar a Sérvia, maior país dos Balcãs. Se aproveitou do incidente. Com o apoio do governo alemão, o Império Austro-Húngaro declarou guerra à Sérvia em 19 de julho de 1914. A Inglaterra anunciou que interviria no caso de uma invasão na França ou na Bélgica, por parte da Alemanha ou mesmo da Áustria. Sabendo que os países da Entente não haviam concluído seus preparativos para o combate, a Alemanha declarou guerra à Rússia, e no dia 1º de agosto do mesmo ano, e no dia 3, à França. No dia 4, reagindo à agressão alemã, a Inglaterra declarou guerra à potência germânica. Assim, em 4 de agosto de 1914, iniciou-se a chamada Primeira Guerra Mundial. A Grande Guerra ocorreu basicamente no território europeu, porém as colônias da Ásia e da África, das superpotências europeias, foram obrigadas a participar e a lutar no conflito. E, aproveitando-se do enfraquecimento da presença europeia na Ásia, o Japão declarou guerra à Alemanha. Com isso, esperava anexar as colônias alemãs do Pacífico e consolidar sua influência no Extremo Oriente. A Turquia também se aliou para conquistar algumas ilhas no Mediterrâneo. Em outubro de 1914, declarou guerra à Rússia e estendeu os campos de batalha para todo o Oriente Próximo. No final desse primeiro ano, a guerra alcançou também a África, onde os ingleses e franceses ambicionavam colônias alemãs. Bem, aproveitando por falar das dimensões da guerra, temos que lembrar que alguns países europeus se mantiveram neutros, como a Espanha e os Países Baixos. Então, isso me faz lembrar a pesquisa que eu pedi para que vocês fizessem sobre a gripe espanhola. A gripe espanhola vai ter seu início em 1818. Ela vai surgir nos Estados Unidos, que vai participar também da Primeira Guerra Mundial, e devido a todos aqueles problemas de abastecimento, ele vai acabar ali no interior dos Estados Unidos, surgindo um mercado que vai comercializar animais silvestres e o vírus vai sofrer mutações naquele ambiente e vai se espalhar pelo mundo. A gripe espanhola vai receber esse nome porque, como eu havia falado, a Espanha estava neutra do conflito, então ela podia divulgar livremente todas as notícias da gripe em relação à guerra e como essa gripe vai interferir. Eu vou falar mais à frente da gripe espanhola, quando nós estivermos ali no período mais ou menos de 1918, que vai ser próximo ao fim da Primeira Guerra Mundial.
Bem, vamos dar continuidade a essa explicação com as fases da guerra. A guerra foi dividida em duas fases. Alguns historiadores afirmam que foram três. Nós temos a primeira fase, que vai ser a guerra de movimentos. Posteriormente, vamos ter a segunda fase, que vai ser a fase mais penosa da Primeira Guerra Mundial, que vai ser a guerra de trincheiras ou a guerra de posições. Aqui nós temos algumas fotos de como eram as trincheiras, onde os soldados tinham que ficar. Bem, eu vou terminar essa explicação por aqui, para o vídeo não ficar muito longo. E eu vou montar um novo vídeo falando, explicando mais detalhadamente sobre as fases da guerra e, finalmente, o fim do conflito.